entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai eterno, te damos graças por podermos estar na tua casa, abrirmos a tua palavra e termos uma expectativa gerada no nosso coração pelo teu Espírito de que durante o tempo em que estaremos meditando nela, algo de sobrenatural acontecerá no nosso meio. Que o nosso coração seja levado a receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Que essa noite seja uma noite marcante, transformadora, impactante, de bênção na vida de todos aqueles que aqui estão. E talvez porventura alguns que nos assistem pela internet. Abençoa, Senhor. Que a mesma presença, o mesmo poder agindo neste lugar hoje à noite, alcance a tantos outros que nos assistem, quem sabe, do outro lado do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Essa é uma história que eu cresci dentro da igreja ouvindo sobre ela. E tinha inclusive uma canção na escola dominical, e eu não sei quem se lembra dela. Ela dizia assim, eu acho que é mais ou menos assim, faz pouco tempo que eu cantei e era criança. Então, eu lembro mais ou menos assim, era um homenzinho que se chamou... Não, isso é de Davi, não tem nada a ver com Zaqueu. Eu acho que faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Mas eu me lembro que eu cresci na escola dominical com essa história de Zaqueu. Eu ficava preocupado porque cada vez que eu ia na escola dominical, Zaqueu era cada vez menor. Porque Zaqueu era de estatura e a estatura de Zaqueu era proporcional ao professor. Se o professor fosse baixinho, Zaqueu era menor ainda. Porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. A Bíblia diz que esse homem era um homem rico. Queridos, se a Bíblia diz que alguém é rico, é rico. Não é rico assim, rico, é rico com força. Ele é rico assim de esbanjar. É rico de viver só nos panos finos. Morar na casa mais luxuosa da cidade. Ele só comia com talheres assim refinados. A louça do homem era de porcelana fina chinesa. Rico. Ele era um homem rico. Ele tinha família. Ele tinha família. Ele tinha uma casa, ele tinha família. Ele vivia diante daquilo que é a perspectiva da grande maioria das pessoas, uma vida ideal. Hoje há uma perseguição quase que desenfreada de pessoas serem consideradas bem-sucedidas. E a história diz que ele vivia num grande centro comercial da época, se chamava Jericó. Jesus chega a Jericó. A fama de Jesus já havia se espalhado por toda a região. Onde quer que Jesus passasse, algo de diferente acontecia. E tudo que diferente que acontece, a conversa corre. Verdade ou não? Quando você vê uma coisa diferente, parece que você é tomado de uma força quase que fora do controle de contar para alguém.
E eu ouvi um negócio diferente. Eu ouvi um negócio diferente. E o pessoal dizia e falava sobre o que Jesus realizava quase que em todo canto, em toda rua e em todo lugar. Jesus chega a Jericó. E ele começa a atravessar a cidade. Ao atravessar a cidade, as multidões eram atraídas. E o texto diz que não era pouca gente. A ponto deste homem, chamado Zaqueu, não conseguir se aproximar para vê-lo de perto. Era mais ou menos como se um artista popular nos dias de hoje tomasse um shopping center da cidade. É quase que impossível, tomado de gente, cercado, querendo ver, querendo tocar, querendo de alguma forma se aproximar daquele que é o Filho de Deus e que operava milagres extraordinários. Ouvia-se falar de que qualquer pessoa que tocasse na orla da sua veste era curada de qualquer problema. Ele podia liberar uma palavra a uma pessoa que estava no outro canto do país, longe, distante, e com uma palavra tudo mudava. E o poder de Jesus, os seus feitos, os seus milagres atraíam as pessoas. E quando ele entra em Jericó, as multidões são atraídas. Tomam as ruas, e eu fico imaginando o forfé que não virou em Jericó. Gente para tudo quanto é lado, gente em todos os cantos, tentando se espremer, tentando chegar mais perto de Jesus, para pelo menos fazer uma selfie com ele. Todo mundo. Eu quero uma selfie com Jesus. Já imaginou Jesus nos dias de hoje? Ele ia ser o trend mais do Twitter. Foto com Jesus. Toda hora. As pessoas queriam de alguma forma chegar perto de Jesus. Zaqueu não era diferente. E é interessante que as pessoas chegavam perto de Jesus porque havia uma necessidade. Todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo. Por mais que você ache que tem tudo, como diz o velho cântico, quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Zaqueu procurava ver Jesus porque havia algo dentro dele, de que o levava a acreditar, de que um encontro com Jesus podia mudar a história da sua vida. O texto diz que ele é tomado de um desejo tão grande de ver Jesus, que ele toma uma medida fora do normal. Sobe numa árvore. O sicômoro nada mais era do que uma figueira. Dizem os especialistas que esse tipo de árvore chegava até a atingir 10 metros de altura. Agora você imagine um homem popular na cidade, vestido a caráter, com as suas roupas finas, toda ela muito bem costurada, túnica da mais alta qualidade, não era comprada nos armazéns, não, era feita sob medida. Mas Zaqueu não se importa. Ele consegue perceber mais ou menos o percurso que Jesus estava fazendo, e ele identifica no percurso um sicômoro. E a Bíblia diz que ele corre adiante. Ele usa de uma estratégia, ele passa na frente do povo. Ele diz, ele vai passar por aqui. E ele rapidamente, não preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar, olha, não é aquele, porque ele era um homem conhecido na cidade. A Bíblia diz que ele era o maioral. Veja só, gente, ele era o maioral. Ele era o bam da cidade. Onde quer que Zaqueu passasse, todo mundo sabia que era ele. Ele é o cara. Onde quer que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe da coletoria de impostos. Todo mundo sabia. E ele toma frente. E o texto diz que ele sobe na árvore. Ele sobe. Eu fico imaginando a cena, e todas as vezes que eu pego um relato bíblico como esse, com detalhes tão preciosos, a minha mente é levada a imaginar
como se deu o fato de uma pessoa subindo numa árvore. Você já viu alguém subir na árvore? Quem já subiu em árvore aqui? Levanta a mão. Se você nunca subiu, você não sabe o que é bom. Tem jeito de subir em árvore com charme? Vou subir na árvore, dá licença. Meu irmão, subir na árvore, você tem quase que incorporar um macaco. Você dá uma agarrada no tronco, você arruma um jeito de subir, você joga um pé por cima, você agarra num galho, você vai de algum jeito, não tem jeito chique de subir numa árvore. Por isso que subir em árvore é coisa do quê? De menino, de criança. É quase raro você ver alguém adulto subir em árvore. Você não vê nas ruas. Esses dias a gente estava aqui no casal em frente à igreja, e a minha filha mais nova, quando eu vejo, está em cima da árvore. Coisa de criança. Eu nunca vi, pelo menos, nenhum adulto na árvore. Recentemente. A não ser que você vai buscar uma manga. É um bom, não é? Mas não tem jeito de você subir numa árvore elegantemente. Eu vou subir mantendo toda a minha finesse. Não. E eu fico imaginando Zaqueu com a sua túnica, com a sua roupa, todo ele com o cabelinho engomado, muito bem penteado, fio a fio contado, dividido, como alguns que aqui estão, que passaram horas a fio na frente de um espelho para arrumar os poucos fios que ainda lhe resta. Você já percebeu que quanto menos cabelo você tem, mais cuidado você tem para pentear? É a verdade ou não é? Pastor Paulinho sabe disso. Antigamente ele fazia assim, vou para a igreja. Hoje ele para e é quase de que um tratamento cirúrgico. Ele usa de uma engenharia capilar. Não tem jeito. Você sobe na árvore, e o texto diz que ele sobe numa árvore. Gente, não é numa arvorinha qualquer, não, numa árvore grande. O texto diz que ele sobe num sicômoro, e eu tive o cuidado de estudar um pouquinho sobre o que era um sicômoro. O sicômoro eram árvores de troncos largos, uma árvore de 10 metros de altura. Troncos largos. Subir em árvore de tronco largo dá trabalho. E ele era pequeno. Pequeno tem o quê? Perna curta. Perna curta para subir em árvore, meus irmãos. Não é brincadeira. Porque aquilo que te ajuda a subir, falta. E ele já não tinha a elasticidade de um menino. Porque menino, subindo em árvore, você já viu como é que é? De repente ele está lá em cima. Eu me lembro quando criança, nós morávamos numa casa em Contagem, na região da Grande Belo Horizonte. E no quintal de casa tinha uma jabuticabeira enorme. Enorme. Pelo menos para mim, criança. Porque quando é criança, tudo é grande. É ou não é? Eu me lembro que eu fui nessa mesma casa. Hoje mora um pastor nazareno nessa casa, pastor Dilo Palhares. E numa das minhas idas a Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ir até a casa e disse para o meu pai: nossa, aqui parecia que era tudo maior. O que aconteceu? Encolheu? Mas eu me lembro que eu subi nesse pé de jabuticaba, uma jabuticabeira enorme, que flore assim todo o tronco. E eu e meu irmão Cláudio subíamos. Eu não tinha dificuldade nenhuma de subir. Meu problema era descer. E subia, a gente subia de um jeito. E a gente gostava de subir na árvore para fugir da minha mãe. Principalmente quando o couro ia comer. A árvore de jabuticaba era quase que o nosso refúgio. E a gente só descia quando a fúria dela já tinha se dissipado. Mas a gente subia rápido. Menino é assim. Agora um homem, meus irmãos, vamos ser sinceros. Se algum de nós aqui for subir numa árvore hoje, trava de um jeito, você nunca mais anda. Numa virada que você der, você ouve o barulho e diz: pronto, aleijei. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e porque eu estou dando tanto detalhes sobre de um sicômoro, de um homem subindo no sicômoro, é que ele foi tomado de um desejo tão grande
de que ele não se importou com a dificuldade, com o que as pessoas iam dizer, com o que iam falar, com a roupa que ele estava vestindo. Se ele já era grande demais para subir, o texto diz que ele subiu. Ele subiu. E o único intuito pelo qual ele subiu, qual era? O texto diz aqui, verso de número 4. Ele subiu a fim de vê-lo. Eu fico preocupado, sabe por quê? O que você está disposto a fazer para ver Jesus passar na sua vida? O que você está disposto a fazer para ter um encontro com Jesus? Tem tantas coisas, e hoje está tão fácil. Eu comentava com alguns queridos aqui antes de chegar para a igreja, de que esse horário de verão mata a gente. Fala a verdade, irmãos. A gente começa a se arrumar 5h30 da tarde, tem umas irmãs que começam 2h. Isso quando está atrasada. Porque ela já almoça com bob no cabelo, está dando uma arrumada para vir para o culto. Mas quando um sol tão grande, tinha um sol para cada um aí fora hoje. Era ou não era? Quente. E às vezes qualquer coisa é impedimento para a gente vir para a igreja. Eu não estou dizendo para você está aqui. Eu estou dizendo para quem não veio. Qualquer coisa nos tira essa paixão e o desejo de ter um encontro com Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não posso ter um encontro com Deus em casa? Pode. Mas a gente sabe que a nada se compara ao encontro da igreja. A Bíblia diz que quando a gente se ajunta, Deus ordena vida. O texto diz que Zaqueu, ele não mede esforços. Ele vai, ele sobe num sicômoro, e o texto diz que ele tinha um desejo: ver Jesus. Ele queria vê-lo. Vê-lo. Quem é esse homem? De que tanto falam, de que tanto eu tenho ouvido, das coisas que ele faz, dos milagres que ele realiza. Eu creio, e aqui o texto me leva a essa liberdade para conjecturar à vontade, de que havia uma sede profunda na alma de Zaqueu, porque ninguém faz o que ele faz, se não havia um desejo incontrolável na sua alma de ver Jesus. Ele precisava de algo, alguma coisa lhe faltava. Ele tinha dinheiro no banco, ele tinha um bom carro, ele morava numa boa casa, ele tinha status social, mas ele não era feliz. O texto diz que quando ele está prestes, e a procissão chegando, a multidão caminhando, Jesus se aproximando do ponto aonde Zaqueu estava de camarote, para ver Jesus passar. O texto diz então, verso de número 5, que quando ele chega àquele lugar. Queridos, alguma coisa acontece no coração de Deus quando nós temos uma disposição de nos esforçar para vê-lo de perto. Não creio eu de que não haviam outras pessoas. Aliás, o texto é muito transparente em dizer de que havia muita gente ao redor. Mas alguma coisa em Zaqueu, o seu esforço. Nada do que a gente faz é alheio. Tudo aquilo que você faz chama a atenção de Deus, mas algo chamou a atenção de Jesus, porque o texto diz que quando ele chegou àquele lugar, ele estava caminhando, estava tudo percorrendo, não há nenhum relato de um milagre acontecendo, nada. Ele cura um cego e ele continua. Na estrada, no caminho, quando ele chega àquele lugar, o texto diz que Jesus tem um ato inesperado por parte de Zaqueu. O texto diz ainda no verso de número 5, que Jesus faz o quê? Ele olha para cima. Ele olha para cima. Eu fico imaginando a reação do Senhor Zaqueu. Jesus olhou para cima. Talvez Zaqueu procurando se esconder em meio às folhagens, em meio aos galhos secos. Não sabemos qual era a condição do sicômoro.
Mas o que acontece é que no local aonde ele estava, diante da árvore que Zaqueu havia subido, o texto diz que Jesus olha para cima. Jesus sempre vai olhar na direção daqueles que o buscam. Jesus sempre vai ter os seus olhos voltados na direção daqueles que de alguma maneira querem estar próximo dele. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O texto diz que quando Jesus passa, ele olha para cima. E ao olhar para cima, eu fico imaginando a reação de Zaqueu. Você já imaginou o que é o Filho de Deus olhar na sua direção? Você já imaginou o que é você estar num lugar apenas para observar e de repente aquele a quem tanto você admira, aquele que você tanto busca, cruza o olhar com você? Os olhos de Zaqueu talvez tenham ficado paralisados. Eu não sei aquilo que tomou conta do coração desse homem, mas eu sei de que a emoção que toma conta dele é quase que incontrolável. Eu não sei como é que ele não caiu da árvore. Ele deve ter se agarrado a um galho. Ele deve ter de alguma forma se sustentado onde estava. Afinal de contas, ele está olhando para mim. Para mim. A Bíblia diz que quando ele assim o faz, Jesus não só olha, ele dirige uma palavra para ele. Não, ele não só olha e dirige uma palavra, ele chama ele pelo nome. Eu fico imaginando Zaqueu. Se fosse eu, meus irmãos, eu já tinha caído. Já imaginou? Aquele que operava milagres, prodígios, maravilhas, abria a vista aos cegos, fazia paralíticos andarem, trazia os mortos de volta à vida. O Filho de Deus olha e me chama pelo nome. Zaqueu. A palpitação foi, disparou. O coração de Zaqueu quase que sai pela boca. E Jesus diz para ele: quero ir na tua casa. Espera aí. Ele não só olhou para mim, ele não só me dirigiu a palavra, ele me chamou pelo nome, e agora? Ele quer ir na minha casa. Você já imaginou um negócio desse? Alguém que sobe numa árvore só para observar. De repente, vê aquele desejado por milhares, dirigindo a palavra para ele, dizendo: Zaqueu, desce. Eu acho que ele desceu num pulo. Eu acho que ele deve ter grudado num galho. Ele deve ter descido quase que deslizando, tentando se ajeitar. A túnica dele deve ter vindo aqui. Porque não tem jeito. Meu irmão, subir de túnica na árvore, você tem que dar uma amarrada nela aqui, ué. É ou não é? Dá uma amarrada na túnica e tenta descer. Ele desceu, agarrou. Ele diz: convém ficar. Não é só dar uma passadinha, não. Ficar. O texto no original diz que convém pousar. Ele vai dormir em casa. Como assim? Não é só dar uma passadinha, não. Eu vou ficar na tua casa. Eu vou lá. Eu fico pensando aqui que talvez Jesus tenha dirigido essa palavra a Zaqueu porque ele sabia de que o problema de Zaqueu estava em casa. A maioria das pessoas que Jesus cura, ele não se oferece para ir na casa delas.
A maioria das pessoas que Jesus liberta e são relatadas no Evangelho, você não ouve a um cego ele dizer: eu vou na tua casa, vou te curar lá. Mas para Zaqueu, ele diz: convém, é necessário, é importante que eu vá na sua casa. Eu acho que Zaqueu deve ter mandado uma notícia rápida para alguns dos seus servos: corre e diga para a patroa, porque não tem nada pior para uma mulher do que chegar à visita sem ela saber. Estou certo ou estou errado? As irmãs têm desespero. Primeiro que o olhar que o marido recebe quase que o congela na porta. E ele dá aquele sorriso amarelo. Tudo bem, amor? E ela: te mato. Tudo bem, bem-vindo. Zaqueu deve ter mandado uma nota para a mulher: diga para a patroa que tem ido gente em casa. Eu acho, apenas acho, você pode achar o contrário, mas você tem todo o direito de estar errado, não tem problema nenhum, de que Zaqueu estava acostumado a levar gente para casa, porque esse pessoal gosta de levar gente em casa. Era comum receber gente em casa. E Zaqueu deve ter dito: olha, tem ido gente em casa. E talvez a mulher tenha dito: mais um, de novo, outra pessoa, janta, lá vou eu cozinhar, tá, lá vou botar a mesa. Quem vai lavar a louça? Mas era alguém diferente. O texto diz de que logo que Jesus, e ele fez com que o desejo dele fosse ouvido por todo mundo. Tanto que a reação daqueles que estavam perto, qual foi? De condenação. Você já percebeu como tem pessoas que são rápidas para criticar, sem ao menos entender o que está para acontecer? É por isso que a Bíblia diz que você tem que ser pronto e tardio para falar. A reação dos que estavam perto, qual foi? Todos viram e fizeram o quê? Murmuraram. Vai fazer o que na cara desse pecador? Vai fazer o que na casa desse Zaqueu? Ele vai se hospedar com pecador. O que disseram para você que a primeira vez que você entrou na igreja? O que disseram para você lá no seu trabalho, quando disseram que você tinha agora se convertido? Converteu. Converteu. O que disseram lá na sua casa? O texto diz que eles começaram a murmurar. Todo mundo falando: Jesus, perdendo tempo com esse tipo de gente. Mas sabe o que eu gosto nesse texto? É que revela que Jesus não está nem aí com aquilo que falam a seu respeito. Deixa eu falar. Jesus não está preocupado com status. Ele vai de qualquer jeito. O texto diz que quando Jesus chega em casa, alguma coisa acontece, porque entre o versículo 7 e o versículo 8, eu acho que muita coisa aconteceu. Aconteceu muita coisa. A gente entende que Jesus já estava na casa dele, tanto é que no versículo de número 9 ele diz: foi nessa casa que teve salvação. Mas alguma coisa aconteceu. Algumas conversas tomaram conta da mesa.
Zaqueu deve ter aberto o seu coração. Jesus deve ter visto algumas coisas. Jesus deve ter falado com as crianças, porque você quer saber o que está acontecendo numa casa, reúne os filhos e pergunta. Entrega geral. Pode ficar tranquilo. Se for criança ainda, que goza da inocência, da tenra idade, aí já era. Se você quiser saber o que acontece na casa de uma, pergunta para uma criança de 5, 6, 7 anos para você ver. Entrega geral. Papai, mamãe. O texto diz que Jesus, algo acontece dentro de casa, porque, queridos, é impossível Jesus estar na nossa casa e as coisas não mudarem. Eu fico preocupado com gente de que diz que teve encontro com Deus, mas não mudou nada. Algumas coisas acontecem, e eu anotei aqui, eu fiz 3 anotações, 3 pontinhos, depois se você quiser eu te dou um xerox. Está aqui, ó. Se você conseguir interpretar minha letra, Deus te abençoe. 3 coisinhas que a gente percebe que a visita de Jesus na casa de Zaqueu produzem. Primeiro, arrependimento. Porque a primeira coisa que um encontro com Cristo produz na nossa vida é arrependimento. Como é que a gente sabe que ele se arrependeu? Ele reconhece que estava agindo errado. Ele reconhece. Ele diz, mas como é que você pode afirmar que ele sabe que está agindo errado? Ele muda a sua conduta. Conversão é isso. É saber que está errado e mudar a direção. Zaqueu diz no verso de número 8, de levanta. Se ele se levanta é porque ele estava, não é sentado. Porque você sabia que a tradição judaica, as pessoas comem deitadas. Sabia disso? É uma bênção. Você deita, se apoia sobre um dos cotovelos, fica deitadão, só na picanha. Já imaginou que bênção? O ruim é levantar depois. É normalmente assim. Esses quadros de pintores da Renascença, que colocam a ceia, alguma coisa. Não, era uma coisa, a gente entra nas casas que são fruto de escavações arqueológicas, e a gente encontra um negócio, a mesa, muitas vezes era feita de uma própria pedra. E as pessoas deitavam, jogavam alguns panos e deitavam. E manda pão sírio no povo. Peixinho assado. O texto diz que Zaqueu se levanta. Ele se levanta. E o texto diz que ele dirige agora a palavra a Jesus. Eu acho que ele tinha ouvido Jesus falar até agora. E de repente o texto diz que ele se levanta e diz, eu resolvo. Você sabia que tem algumas coisas na sua vida que só vão mudar se você resolver mudar? O texto diz, eu resolvo. Está resolvido. O arrependimento toma conta, porque o arrependimento exige de nós resoluções. O que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que futricava, não futrica mais. Eu resolvo. A conversão de Zaqueu é algo tão radical, porque, queridos, toda conversão tem que ser radical. Esse negócio que o cara se converte pela metade. Não, eu estou meio crente. Isso quer dizer que você está meio pecador e vai inteiro para o inferno. Não tem meio crente. Conversão é por completo. Ou você ama, ou você não ama. Jesus diz, quem não é por mim, é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. O texto diz que ele resolve, e o arrependimento dele é tão profundo,
que a gente percebe que o arrependimento dele é radical, quer dizer, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Meu irmão, metade de pouco é fácil dar. Eu quero ver você estar pronto a dar metade de muito. O cara era o quê? Rico. Ele resolve dar metade. Resolve. Radical. É ou não é? Ou vai ou racha. Agora é para valer. Eu resolvo dar aos pobres a metade. Resolveu. Deve ter dado uma ordem. Junta, espalha. Tem ovelha, tem camelo, tem não sei o que tem. Junta, tem dinheiro, junta tudo. Dá para os pobres. Não bastasse isso. O texto diz que ele não só dá metade do que tem para os pobres, mas ele diz que se defraudou alguém em alguma coisa, ele resolve, grife essa palavra na sua, porque tem duas palavras que você precisa grifar, e resolver e restituir. Grifa aí, resolvo. E grifa agora, restituo, porque todo encontro com Jesus envolve resoluções novas e restituição. Se você feriu alguém, você tem que pedir perdão. O texto diz, eu restituo, e não restituo pouco não. Tem um pastor que eu gosto muito, é o pastor Cote, que ele é um dos líderes da Jocum, lá em Almirante Tamandaré. Ele tem uma expressão que eu gosto dela, ele diz assim, o teu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o teu pecado. Mais escandaloso. Porque a pessoa peca com força, mas pede perdão em secreto. Fala mal de você publicamente e depois manda uma notinha privada. Me desculpa. Como é que é? Desculpa. O texto diz, eu resolvo restituir quantas vezes? Eu não vou só devolver o que eu peguei. Eu vou dar 4 vezes mais. Mudou para valer. E meu irmão, conversão para valer, a gente sente ela onde? No bolso. Porque o que tem de gente que diz que ama a obra do Senhor, mas não dá um centavo para missões, numa oferta e no dizima, está cheio. Aí tem gente que diz assim, onde é que está esse negócio de dar dinheiro? Meu irmão, a Bíblia, teve uma pessoa que disse assim para mim, a linha de raciocínio do Novo Testamento não inclui o dízimo. Tem razão. Não inclui só o dízimo, não, inclui tudo. Você quer viver a vida no Novo Testamento? Porque a igreja primitiva não vivia assim. Tem razão. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam tudo que tinham e traziam para a igreja. O texto diz que houve uma radicalização tão grande dentro da casa de Zaqueu que começou a mudar tudo. As prioridades mudaram. Gente, tudo que é nosso, metade. Você já imaginou, gente? De repente, você vê metade do que você tem sendo dado. O que sobrou, você vai ter que restituir a quem você defraudou 4 vezes mais. Detalhe, o cara defraudava com força. Porque ele era da coletoria de impostos e ele era pior do que o governo federal do Brasil. Aí, só Jesus na causa. PT, para eles, fichinha. Defraudava com força. Ele disse, porque meu irmão, ninguém vai dizer assim, se eu defraudei, ele sabia que ele tinha defraudado. Ele sabia de que ele tinha usado de lisura e de má fé com muita gente. Cobrava juros abusivos. Parece o Visa e o Mastercard. O texto diz que ele resolve restituir, porque o verdadeiro arrependimento inclui restituição. Salvação é isso. O texto diz que quando Jesus está na casa dele, algo acontece. Tem arrependimento,
tem restituição e há uma transformação dentro da casa de Zaqueu. A ponto de Jesus atestar. Queridos, quem vai dizer se nós somos salvos ou não é Cristo. O texto diz que ele, diante das resoluções de Zaqueu, produz uma reação por parte de Jesus no verso de número 9. Olha lá comigo, põe na tela aí para mim se tiver, por favor, versículo 9. Se tiver. Aí. Então, Jesus lhe disse: quando é que aconteceu a salvação? Quando? Hoje. Porque a salvação, meus queridos, ela ocorre por uma decisão da sua parte de reconhecer que está errado, de reconhecer que está no pecado, de reconhecer que tem agido de uma forma errada e mudar a sua atitude. Quando você faz isso, os céus declaram: hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação nesta. Eu fico aqui, mais uma vez, eu dou asas à minha imaginação, porque é impossível Jesus estar num lugar e não só Zaqueu ser crente. Todo mundo converteu. Eu creio aqui que a mulher de Zaqueu, os filhos de Zaqueu, quem era funcionário de Zaqueu, quem estava em casa, converteu. O texto diz: hoje houve salvação nesta casa. E ele termina dizendo: por quê? Eu vim, foi para isso mesmo. Eu vim buscar. O que Jesus fez na estrada em Jericó? Pouco sabia Zaqueu que ele tinha ido ver Jesus. Mal sabia ele que Jesus é quem tinha ido buscá-lo. Ele diz: eu vim para isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Hoje à noite, você saiu da sua casa e da mesma forma como Jesus olhou para cima, Jesus olha para você. Não pense você que você fica alheio, porque é um grande número de pessoas, porque você está sentado um pouco distante aqui da plataforma. Jesus já te viu aqui hoje à noite. Ele viu o esforço, ele viu o seu desejo, ele viu que você queria estar aqui. Ele sabe que você está à procura de alguma coisa. Ele diz: eu já te enxerguei. Ele te chama pelo seu nome. Ele diz: convém eu estar na tua casa hoje. Convém eu fazer uma visitinha, porque eu tenho coisas para resolver no seu coração, na sua casa, na sua família. Há resoluções que você tem que tomar, há restituições que você tem que fazer, porque eu vim para mudar a tua história. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância.